No dia 16 de março de 1968, soldados americanos entraram na aldeia vietnamita de My Lai, oficialmente chamada de Song Mi. A missão era apresentada como uma operação contra o Vietcong, mas acabou se tornando um dos episódios mais conhecidos da Guerra do Vietnã, envolvendo civis. Cerca de 500 aldeões desarmados foram mortos. A maioria era composta por mulheres, crianças e idosos. Casas foram incendiadas, animais abatidos e famílias inteiras perderam a vida. Testemunhas relataram tentativas desesperadas de proteger crianças durante a operação. Os soldados avançaram de casa em casa, seguindo ordens que, segundo relatos posteriores, indicavam que nada deveria ser poupado. Alguns militares se recusaram a participar, enquanto outros tentaram sair da operação provocando ferimentos a si próprios. A situação poderia ter sido ainda pior se não fosse a ação do piloto de helicóptero Hugh Thompson Jr. Ao perceber o que estava acontecendo, ele pousou sua aeronave entre os soldados e os civis, ordenando que sua tripulação protegesse os sobreviventes. Thompson ajudou a evacuar dezenas de pessoas. Inicialmente, o ocorrido foi reportado como uma vitória militar. A versão oficial afirmava que combatentes inimigos haviam sido mortos. A verdade só veio a público após denúncias de veteranos e investigações jornalísticas, acompanhadas por imagens que chocaram o mundo. No total, 26 soldados foram acusados. Apenas o tenente William Kellen foi condenado. Sua pena de prisão perpétua foi reduzida para poucos anos em regime domiciliar. Para muitos, o caso se tornou símbolo de impunidade. Em 19 de novembro de 2005, um comboio de fuzileiros navais dos Estados Unidos foi atingido por um artefato explosivo improvisado na cidade iraquiana de Haditha. Um soldado morreu e outros ficaram feridos. O que aconteceu nas horas seguintes se tornaria um dos episódios mais controversos da Guerra do Iraque. Após a explosão, militares retiraram ocupantes de um veículo civil e dispararam contra eles. Em seguida, entraram em casas próximas ao local do ataque. Dentro dessas residências estavam famílias inteiras, incluindo idosos e crianças pequenas. Ao final do dia, 25 civis desarmados estavam mortos. A maioria das vítimas apresentava ferimentos causados por armas de fogo em curta distância. A versão inicial divulgada pelas Forças Armadas afirmava que muitas mortes haviam sido causadas pela explosão e por um confronto com insurgentes. Essa narrativa começou a ser questionada quando imagens gravadas por um ativista local mostraram o cenário após a operação. Médicos do hospital da região confirmaram que os ferimentos observados não eram compatíveis com explosivos. As investigações se estenderam por vários anos. 8 fuzileiros chegaram a ser formalmente acusados, mas os processos foram sendo gradualmente arquivados. Apenas um militar recebeu punição administrativa, sem pena de prisão. Para as famílias das vítimas, o caso passou a representar a dificuldade de responsabilização em contextos de guerra. Indenizações financeiras foram pagas a algumas famílias, e o processo foi oficialmente encerrado. Durante a Guerra Filipino-Americana, a ilha de Samar tornou-se palco de uma campanha militar extremamente severa. Após um ataque de combatentes filipinos que resultou na morte de soldados americanos, o general Jacob Smith foi enviado para controlar a região. Smith ficou conhecido por ordens que autorizavam o uso de força extrema. Relatos históricos indicam que ele teria declarado que qualquer pessoa considerada capaz de resistir deveria ser tratada como inimiga, incluindo adolescentes. Na prática, vilarejos foram incendiados, colheitas destruídas e a população civil severamente afetada. Estimativas indicam que entre 2.000 e 2.500 civis morreram durante a campanha, seja diretamente por ações militares ou pelas consequências da destruição das infraestruturas locais. As imagens e relatos que chegaram aos Estados Unidos causaram indignação pública. Smith foi levado a julgamento militar, mas não respondeu por crimes contra civis. Foi condenado apenas por conduta prejudicial à disciplina e recebeu uma repreensão formal, sendo posteriormente forçado a se aposentar. Em setembro de 2007, um comboio da empresa privada de segurança Blackwater atravessava a Praça Nizur, em Bagdá. A empresa prestava serviços de proteção a autoridades americanas. Sem aviso claro, os seguranças abriram fogo contra veículos e pedestres. 17 civis morreram e outros 20 ficaram feridos. Algumas vítimas estavam dentro de seus carros, presas no trânsito. A Blackwater afirmou que seus funcionários haviam reagido a uma ameaça. No entanto, investigações conduzidas pelo FBI e por autoridades iraquianas concluíram que a maioria dos disparos não tinha justificativa. O episódio agravou tensões entre os Estados Unidos e o governo do Iraque e levantou questionamentos sobre o uso de empresas militares privadas
em zonas de guerra. Anos depois, 4 seguranças foram condenados em tribunais americanos. Em 2020, no entanto, todos receberam perdão presidencial. A decisão gerou críticas internacionais e reacendeu o debate sobre responsabilidade legal em conflitos armados. A prisão de Abu Ghraib tornou-se conhecida mundialmente após a divulgação de imagens de abusos contra detentos. No entanto, os relatos indicam que os problemas iam muito além do que foi inicialmente mostrado. Detentos relataram maus tratos físicos, privação de sono, humilhações e condições degradantes. Muitos deles eram civis detidos sem acusações formais ou ligações comprovadas com grupos armados. Investigações revelaram que determinadas práticas haviam sido autorizadas como parte de métodos de interrogatório considerados avançados. Documentos jurídicos internos tentaram justificar essas práticas, levantando debates sobre a aplicação das Convenções de Genebra. Alguns militares de baixa patente foram condenados, mas críticos apontaram que as responsabilidades em níveis superiores raramente foram investigadas de forma profunda. Empresas privadas envolvidas em interrogatórios também foram posteriormente responsabilizadas financeiramente. Nos primeiros meses da Guerra da Coreia, em 1950, tropas americanas enfrentavam avanços rápidos do exército norte-coreano. O cenário era de confusão, recuos constantes e medo de infiltrações inimigas entre civis em fuga. Nesse contexto, unidades americanas receberam ordens para controlar fluxos de refugiados sul-coreanos, considerando potenciais riscos de segurança. Em alguns casos, essas ordens eram vagas e deixavam ampla margem de interpretação aos soldados no terreno. Perto da vila de Nogunri, centenas de refugiados, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram detidos por tropas americanas e conduzidos até uma ponte ferroviária. O grupo ficou concentrado na área por vários dias, sem acesso adequado a comida, água ou abrigo. Durante esse período, aviões americanos atacaram a região, seguidos por fogo terrestre. Sobreviventes relataram que os disparos continuaram, mesmo quando ficou claro que se tratava de civis desarmados. Pessoas que tentavam fugir eram alvejadas, e muitos corpos permaneceram no local por dias. O número exato de mortos nunca foi confirmado, mas estimativas variam entre 250 e 400 civis. Muitos dos sobreviventes eram crianças feridas que permaneceram escondidas entre os corpos para escapar dos tiros. Por décadas, o episódio permaneceu praticamente desconhecido fora da Coreia do Sul. Apenas no final dos anos 1990, uma investigação jornalística baseada em documentos militares e depoimentos de veteranos trouxe o caso à tona. O governo dos Estados Unidos reconheceu que civis foram mortos em Nogunri, mas afirmou que não houve intenção deliberada, classificando o ocorrido como uma consequência trágica do caos da guerra. Nenhum militar foi responsabilizado criminalmente. Para as famílias das vítimas, o reconhecimento oficial nunca foi acompanhado de justiça efetiva, e o episódio segue como uma das páginas mais controversas da participação americana na Guerra da Coreia. Em novembro de 1864, durante os conflitos entre o governo dos Estados Unidos e povos indígenas nas Grandes Planícies, tropas americanas atacaram o acampamento das tribos Cheyenne e Arapaho, no território do Colorado. O grupo encontrava-se no local após negociações com autoridades locais e havia recebido garantias de que aquela área seria segura. Bandeiras brancas e a bandeira dos Estados Unidos estavam visíveis no acampamento. Apesar disso, ao amanhecer, soldados liderados pelo coronel John Chivington avançaram sobre o local. A maioria dos homens adultos estava ausente, o que fez com que grande parte das vítimas fossem mulheres, crianças e idosos. Testemunhos da época relataram mortes de civis e episódios de violência extrema durante o ataque. Após o ocorrido, partes dos corpos foram levados como troféus e exibidos publicamente, gerando choque entre setores da sociedade americana. O episódio levou a investigações no Congresso dos Estados Unidos, que classificaram o ataque como injustificado. Ainda assim, nenhum dos principais responsáveis foi criminalmente punido. O massacre de Sand Creek tornou-se um símbolo da violência contra povos indígenas e marcou profundamente a relação entre o governo americano e as nações nativas. Durante a Guerra Filipino-Americana, no início do século XX, o exército dos Estados Unidos adotou a política de reconcentração. Civis filipinos foram forçados a deixar suas casas e concentrados em áreas controladas militarmente, com o objetivo declarado de impedir o apoio à resistência local. Na prática, esses campos apresentavam condições extremamente precárias. A população vivia em superlotação, com escassez de alimentos, água potável limitada e pouca assistência médica.
doenças se espalharam rapidamente, resultando em um alto número de mortes em pouco tempo. Além disso, vilarejos fora dos campos foram destruídos e plantações queimadas, agravando ainda mais a crise humanitária. Embora autoridades americanas tenham tentado apresentar os campos como uma medida de proteção, relatos de soldados, missionários e jornalistas da época revelaram uma realidade muito mais dura. Estima-se que dezenas de milhares de civis tenham morrido em consequência dessa política, tornando esse episódio um dos mais controversos da presença americana nas Filipinas. Em dezembro de 1890, tropas do Exército dos Estados Unidos cercaram um grupo de indígenas Lakota próximo ao riacho Wounded Knee, no atual estado da Dakota do Sul. O grupo estava sob vigilância militar durante um deslocamento forçado. Na manhã do dia 29 de dezembro, soldados tentaram confiscar as armas dos Lakota. Durante o processo, um disparo foi ouvido, e a situação rapidamente saiu do controle. As tropas abriram fogo contra o acampamento. Mais de 250 indígenas foram mortos, incluindo mulheres, crianças e idosos. Muitos tentaram fugir e foram atingidos. O episódio ficou marcado como o fim simbólico das guerras indígenas nos Estados Unidos. Apesar da gravidade, nenhum responsável foi punido de forma significativa. Pelo contrário, alguns soldados envolvidos receberam condecorações militares, fato que gerou críticas posteriores de historiadores e organizações indígenas. Com o passar dos anos, Wounded Knee passou a ser reconhecido como um símbolo da violência sofrida pelos povos nativos durante a expansão territorial americana. Em agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Foi a primeira e única vez que armas nucleares foram usadas em guerra. No dia 6 de agosto, a bomba lançada sobre Hiroshima matou instantaneamente dezenas de milhares de pessoas. A explosão destruiu grande parte da cidade em segundos. 3 dias depois, uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki, causando destruição semelhante. A maioria das vítimas eram civis. Homens, mulheres, crianças e idosos que estavam em casa, no trabalho ou nas ruas. Estima-se que, até o final de 1945, mais de 200 mil pessoas tenham morrido em consequência direta das explosões e da radiação. Além das mortes imediatas, milhares de sobreviventes sofreram queimaduras graves, doenças causadas pela radiação e problemas de saúde que se prolongaram por décadas. Muitos nasceram posteriormente com malformações e doenças associadas à exposição nuclear. O governo dos Estados Unidos justificou os ataques, afirmando que eles aceleraram o fim da guerra e evitaram uma invasão terrestre do Japão, que poderia causar milhões de mortes adicionais. Essa justificativa permanece até hoje como o principal argumento oficial. Críticos, no entanto, apontam que o Japão já estava militarmente enfraquecido e que as bombas foram usadas também como demonstração de poder militar. Para muitos historiadores, a escolha de cidades densamente povoadas representou um ataque direto à população civil. Na época, não houve julgamento ou condenação internacional pelos ataques. Ainda assim, Hiroshima e Nagasaki tornaram-se símbolos globais do impacto humano da guerra moderna e levantaram debates que continuam até hoje sobre limites éticos, militares e humanitários. Esses episódios mostram como decisões militares podem ter impactos profundos sobre populações civis e que, na maioria dos casos, ninguém é responsabilizado.